7 anos atrás, Evan Hart deu a Amara Cole um ultimato que despedaçou seu coração. Livre-se do bebê, ou acabamos. Ela escolheu seu filho, e ele foi embora sem olhar para trás. Mas o destino tem um senso de humor peculiar, porque em uma tarde de sábado movimentada no shopping center, o filho deles, de 6 anos, inocentemente, devolveria as chaves perdidas de um estranho e sussurraria a única palavra que deixaria Evan de joelhos. Papai? O que Amara não sabia era que Evan tentara ligar para ela de volta naquela mesma noite, 7 anos atrás, implorando por perdão numa mensagem de voz que ela nunca recebeu. Agora, enquanto 3 pares de olhos azuis idênticos se encaravam através da fonte do shopping, o homem que uma vez exigiu que ela apagasse a existência do filho deles teria que provar que merecia um lugar na linda vida que haviam construído sem ele. Se você está acompanhando essa história se desenrolar, saiba que amor, redenção e segundas chances acontecem em todo lugar. E eu quero saber onde você acredita no poder do perdão. O shopping estava barulhento naquela tarde de sábado. Crianças corriam entre as lojas enquanto seus pais as perseguiam. O cheiro de pão de queijo misturava-se com o aroma de sapatos novos das vitrines. Amara Cole puxou a alça da bolsa mais para o ombro e observou o filho de 6 anos pular nas pontas dos pés. Podemos tomar sorvete depois? Micah perguntou pela 3ª vez. Talvez, ela disse, a mesma resposta que dera 2 vezes antes. Sua voz era meiga, mas cansada. Trabalhar como auxiliar de dentista a semana toda a deixava exausta, mas os fins de semana eram de Micah. Sempre. Eles saíram da loja de sapatos com uma pequena sacola. Tênis novos para a escola. Micah precisava deles, mesmo que o orçamento estivesse apertado. Ela era boa em dar um jeito nas coisas. Tinha que ser. Olha, mamãe. Micah apontou para algo no chão perto da fonte. Um molho de chaves do carro com um pequeno cachorrinho de metal pendurado. Alguém derrubou as chaves. Antes que Amara pudesse impedi-lo, Micah correu em direção às chaves. Seu coração disparou. O shopping estava lotado e ela odiava perdê-lo de vista, mesmo que por um segundo. Micah, espere. Mas ele já estava pegando as chaves, procurando o dono. Um homem estava perto da fonte, apalpando os bolsos com uma expressão preocupada no rosto. Era alto, com cabelos castanhos claros, e vestia uma camisa de trabalho azul com manchas de tinta nas mangas. São suas? Micah perguntou, levantando as chaves. O homem se virou. Seus olhos eram de um azul brilhante, e quando ele sorriu, rugas se formaram nos cantos. Ele parecia surpreso, mas grato. Sim, muito obrigado. Ele se agachou até a altura de Micah. Você acabou de me salvar de um dia péssimo. Micah sorriu. Ele adorava ajudar as pessoas. Sempre gostou. De nada, disse Micah. Então ele inclinou a cabeça, estudando o rosto do homem. Algo brilhou em seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou apenas curiosidade. Você parece. Micah começou, então pausou. Você é o papai de alguém? A pergunta ficou suspensa no ar. Inocente, simples, mas atingiu como um soco. Amara vinha se aproximando, pronta para agradecer ao estranho e puxar Micah. Mas quando ouviu aquela palavra papai, seus pés pararam. Quando viu o rosto do homem com clareza, seu sangue gelou. Evan Hart, o homem que havia saído de sua vida 7 anos atrás, com um ultimato que ainda ecoava em seus pesadelos. Livre-se do bebê, ou acabamos. Seus olhos se encontraram naqueles poucos metros entre eles. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Ela tinha 21 anos novamente. De pé no pequeno apartamento deles, com um teste de gravidez positivo em suas mãos trêmulas. Ela o via andar de um lado para o outro na cozinha, passando as mãos pelo cabelo, dizendo palavras que partiam seu coração ao meio. Livre-se dele, Amara. Não estamos prontos. Eu não estou pronto. Ela havia escolhido seu bebê. Ele havia escolhido ir embora. Agora Micah estava entre eles, ainda segurando as chaves do carro, olhando de um adulto para o outro. O barulho do shopping parecia diminuir. Papai, Micah disse novamente, mais suave desta vez. A semelhança estava lá. Qualquer um podia ver. Os mesmos olhos azuis, o mesmo queixo quadrado, o mesmo jeito de inclinar a cabeça ao pensar. A boca de Evan se abriu, mas nenhum som saiu. Seu rosto ficou pálido.
Suas mãos tremeram enquanto ele pegava as chaves de Micah. Obrigado, Evan finalmente sussurrou para Micah, sua voz rouca. Amara encontrou sua força. Ela avançou e colocou uma mão gentil no ombro de Micah. Vamos, meu amor. Precisamos ir. Ela manteve a voz calma e serena. Micah não precisava ver seu pânico. Não precisava saber que seu simples ato de bondade acabara de virar o mundo dela de cabeça para baixo. Obrigada por devolver as chaves, ela disse a Evan. Educada, distante, como se ele fosse apenas um estranho qualquer. Mas ele não era um estranho. Ele era o pai de Micah. Um pai que nunca quis que seu filho existisse. Amara. O nome dela caiu de seus lábios como uma prece. Espere, por favor. Ela já estava se afastando. A pequena mão de Micah quente na sua. Ela podia sentir os olhos de Evan em suas costas, mas não se virou. Não conseguia se virar. Mamãe, quem era aquele? Micah perguntou quando chegaram ao estacionamento. Apenas um homem legal que perdeu as chaves, ela disse. Sua voz permaneceu firme, embora seu coração estivesse acelerado. Você fez uma coisa boa ajudando-o. Eles entraram no carro dela. Um Honda de 10 anos com uma pequena amassada na porta do passageiro. Amara agarrou o volante e tentou respirar. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia colocar a chave na ignição. Através do para-brisa, ela podia ver a entrada do shopping. Evan estava lá, observando. Ele parecia perdido, desolado, nada como o jovem raivoso que havia saído de sua vida. Mas não importava como ele parecia agora. O que importava era proteger Micah, proteger a vida que ela havia construído para eles. Uma vida boa, uma vida segura. Ela finalmente conseguiu ligar o carro e saiu do estacionamento. No espelho retrovisor, ela observou Evan ficar cada vez menor até desaparecer completamente. Mas o estrago estava feito. A paz cuidadosa que ela havia construído ao redor de seu coração estava se rachando. Naquela noite, Evan sentou-se em seu pequeno apartamento, olhando para uma xícara de café que esfriara havia horas. Seu telefone estava na mesa ao lado dele. Ele o pegara uma dúzia de vezes. Depois o largara novamente. O mais inteligente seria deixar para lá. Fingir que o shopping nunca havia acontecido. Voltar para sua vida tranquila e deixar Amara em paz. Mas ele não conseguia parar de ver o rosto de Micah. Não conseguia parar de ouvir aquela palavra. Papai. Ele tinha um filho. Um filho do qual ele havia fugido antes mesmo de nascer. Suas mãos se cerraram em punhos. A vergonha era como ácido em seu peito. Por 7 anos, ele dissera a si mesmo que fizera a única escolha possível. Ele tinha 23 anos. Estava quebrado e apavorado. Não estava pronto para ser pai. Mas olhando para Micah hoje, vendo aqueles olhos azuis brilhantes e aquele sorriso fácil, Evan soube a verdade. Pronto ou não, ele havia sido pai no momento em que Amara lhe dissera que estava grávida. Ele apenas escolhera fugir em vez de ficar. O apartamento estava muito silencioso, muito pequeno. Ele precisava conversar com alguém antes de fazer algo estúpido. Tipo aparecer na porta de Amara com desculpas que ela não iria querer ouvir. Ele pegou o telefone e discou. Luiz? Evan? A voz de seu mentor era calorosa, mas surpresa. É tarde, meu filho. Está tudo bem? Luiz Ramos fora o chefe de obras de Evan por 3 anos. Mais do que isso, ele se tornara a figura paterna que Evan nunca tivera na infância. Quando Evan começou a trabalhar na construção civil depois do ensino médio, Luiz o pegara sob sua asa, ensinou-lhe o ofício, ensinou-lhe sobre a vida. Preciso de conselhos, Evan disse. Eu estraguei algo grande há muito tempo. Hoje isso voltou. Luiz ficou em silêncio por um momento. Quer vir aqui? Maria está fazendo café. Não. Só preciso conversar. Então converse. As palavras saíram em um jorro. A história toda. A gravidez. O ultimato. Os anos de arrependimento. O encontro casual no shopping. O filho que se parecia exatamente com ele. Luiz ouviu sem julgamento. Ele era bom nisso. O que você quer fazer? Luiz perguntou quando Evan terminou. Quero consertar, mas não sei se pode ser consertado. Tudo pode ser consertado se você estiver disposto a trabalhar para isso, Luiz disse. A questão é, você é o mesmo garoto assustado que fugiu ou é o homem em que você se tornou? Evan pensou nos últimos 7 anos, na terapia que ele havia começado quando as crises de pânico dificultavam o trabalho, nas noites em que ele escolhia ficar em casa em vez de afogar as mágoas na bebida,
na rotina estável que ele havia construído, na maneira como ele aparecia para o trabalho todos os dias, faça chuva ou faça sol. Eu sou diferente, ele disse, mas ela não sabe disso. Por que ela deveria acreditar em mim? Você não faz ela acreditar em nada, Luiz disse. Você mostra a ela. Dia após dia, semana após semana, você prova com suas ações. E se ela não me deixar? Esse é o direito dela. Você fez uma escolha 7 anos atrás. Agora, ela tem o direito de fazer a dela. Eles conversaram por mais 1 hora. Luiz não lhe disse o que fazer. Apenas o ajudou a pensar sobre a situação. Isso é o que bons mentores faziam. Depois que desligou, Evan sentou-se à sua pequena mesa da cozinha e pegou um pedaço de papel. Ele não era bom com as palavras, mas isso era importante demais para estragar. Ele escreveu devagar, riscando linhas e recomeçando. Amara, eu não tenho o direito de te pedir nada, sei disso. Mas estou pedindo mesmo assim porque preciso que você saiba que o homem que você viu hoje não é a mesma pessoa que foi embora 7 anos atrás. Eu estava errado. Não apenas errado, fui cruel. Eu estava assustado e jovem e pensei que fugir faria o medo desaparecer. Não fez. Apenas piorou tudo. Estou em terapia há 4 anos. Não bebo mais. Apareço para o trabalho todos os dias e tento ser o tipo de pessoa em quem se pode confiar. Não estou te dizendo isso para dar desculpas. Não há desculpas para o que eu fiz. Estou te dizendo porque preciso que você saiba que mudei. Não estou pedindo para estar na sua vida, ou na vida de Micah. Mas se você me encontrasse para um café, apenas uma vez, eu gostaria da chance de pedir desculpas, como deveria ter feito 7 anos atrás. De dizer que sinto muito e que é sincero. Se você disser não, eu entenderei. Se você disser sim, eu te encontrarei em qualquer lugar onde você se sinta segura. Sua escolha, suas regras. Não entrarei em contato novamente, a menos que você queira. Evan, ele leu 3 vezes. Depois dobrou-a cuidadosamente. Sua caminhonete pegou na segunda tentativa, um milagre para um veículo com mais de 300 mil quilômetros. Ele dirigiu até o Harbor Diner, o lugar onde Amara costumava ir para um lanche da noite quando eram jovens. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Talvez ela ainda fosse lá. A lanchonete estava movimentada para uma noite de sábado. Famílias, casais em encontros, adolescentes dividindo batatas fritas, pessoas normais vivendo vidas normais, não pessoas tentando consertar erros de 7 anos atrás. Ele caminhou até o balcão, onde uma adolescente com cabelo roxo anotava os pedidos. Oi, ele disse. Tenho uma carta para alguém que talvez venha mais tarde. Amara Cole, você poderia guardar para ela? A garota deu de ombros. Claro. Sobrenome? Cole. C-O-L. Entendido. Evan dirigiu para casa com as mãos firmes no volante. Ele havia feito o que podia. O resto era com Amara. Era quase meia-noite, quando Amara parou no estacionamento do Harbor Diner. Ela estava exausta. Havia sido uma semana longa no consultório dentário do Dr. Patterson e a ida ao shopping naquele dia havia esgotado a pouca energia que lhe restava. Mas Micah estava com a irmã Nádia para a noite, um mimo raro, e Amara estava agitada demais para dormir depois de ver Evan. Ela precisava de uma comida que a confortasse e de alguns minutos para pensar. A lanchonete parecia a mesma de 7 anos atrás. Cabines de vinil vermelho e piso xadrez preto e branco, o cheiro de café e bacon costumava ser o lugar deles, dela e de Evan. Eles vinham para cá depois do cinema, dividiam milkshakes e falavam sobre o futuro como se tivessem a eternidade para descobrir tudo. Ela pediu o de sempre, um misto quente e sopa de tomate para a viagem. A atendente de cabelo roxo entregou-lhe a sacola, depois fez uma pausa. Você é Amara Cole. O estômago de Amara afundou. Sim, alguém deixou isso para você. A garota entregou-lhe um envelope branco com o nome dela escrito na frente em uma caligrafia familiar. As mãos de Amara tremiam novamente enquanto ela caminhava para o carro. Ela sentou-se no banco do motorista com o motor desligado e a carta no colo. Parte dela queria jogar lá fora sem ler. Parte dela estava morrendo de curiosidade para saber o que ele havia escrito. A curiosidade venceu. Ela rasgou o envelope e leu à luz dos postes do estacionamento. Cada palavra a atingia como uma pequena pedra. Terapia, sobriedade, estar presente.
o pedido de desculpas que ela precisara ouvir por 7 anos. Mas desculpas eram apenas palavras. Ela havia aprendido isso da maneira mais difícil. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela o pegou, grata pela distração. Era de Nadia. Como foi seu dia? Maika dormindo. Ele se divertiu no shopping. Os dedos de Amara pairaram sobre o teclado. Então ela digitou. Ele apareceu hoje. 3 pontos apareceram imediatamente. Nadia estava digitando. Quem? Evan. O telefone tocou 30 segundos depois. Como assim ele apareceu? A voz de Nadia era aguda, cheia de preocupação. No shopping, Mika achou as chaves dele e as devolveu. Ele viu a semelhança. Ah, meu bem. A voz de Nadia suavizou. Você está bem? Não sei. Amara contou à irmã sobre o encontro, sobre a carta, sobre a forma como Evan havia olhado quando Mika o chamou de papai. Bloqueie ele, Nadia disse quando terminou. Troque seu número. Proteja Mika. Você não deve nada a ele. Eu sei. Mas... Amara olhou para a carta em suas mãos. 7 anos atrás, Evan tinha sido um garoto que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Hoje, ele parecia um homem que sabia como ficar. E se ele realmente mudou? As pessoas não mudam tanto assim. Algumas mudam. Amara. A voz de Nadia era gentil, mas firme. Você é uma boa mãe. A melhor. Você deu a Maika tudo o que ele precisa. Não deixe que alguma chantagem emocional do pai dele estrague isso. Não foi chantagem emocional. Foi apenas honesto. Elas conversaram por mais 10 minutos. Nadia a fez prometer que pensaria cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão, para se lembrar do que era melhor para Maika, não do que parecia certo para o coração dela. Depois que desligou, Amara sentou-se no carro silencioso e comeu sua sopa. Estava morna agora, mas ainda tinha gosto de aconchego, de casa. Ela dobrou a carta e a guardou no porta-luvas. Então, ela dirigiu para casa, para o pequeno apartamento que ela e Mika dividiam. 2 quartos, um banheiro e uma cozinha que mal cabia uma mesa para 2. Mas era deles. Seguro, acolhedor e cheio de amor. O quarto de Maika estava escuro e silencioso. Sua luminária noturna de super-herói projetava sombras nas paredes. Ela ficou na soleira da porta e o observou dormir. Um braço jogado sobre a cabeça, o outro apertando seu dinossauro de pelúcia. Ele era perfeito. Inteligente, gentil e engraçado. Fazia 1 milhão de perguntas e dava os melhores abraços do mundo. Ele era seu coração andando fora do corpo. Por 6 anos foram apenas os dois. Eles tinham uma rotina. Café da manhã às 7, trabalho e escola, buscá-lo às 5:30, lição de casa, jantar e histórias para dormir. Sábados na biblioteca, domingos no parque. Simples, bom e o suficiente. Mas, ultimamente, Maika havia começado a fazer perguntas. Por que ele não tinha um papai como seu amigo Jake? Para onde iam os papais quando as crianças não os tinham? Era culpa dele? Cada pergunta partia um pouco mais seu coração. Ela sempre lhe dizia a verdade em palavras simples. Algumas famílias tinham mamães e papais. Algumas tinham apenas mamães. Algumas tinham apenas papais. Algumas tinham avós ou tias ou outras pessoas que os amavam. O que importava era o amor, não o formato da família. Maika sempre a sentia como se entendesse, mas ela podia ver a saudade em seus olhos. A maneira como ele observava outras crianças com seus pais no parque, a maneira como ele desenhava famílias de palitinhos com uma terceira figura misteriosa que nunca explicava. Talvez fosse egoísmo manter Evan afastado se ele realmente tivesse mudado. Talvez Maika merecesse a chance de conhecer o pai. Ou talvez ela estivesse apenas cansada de carregar todo o fardo sozinha. Ela beijou a testa de Maika e foi para seu próprio quarto. A carta ficou em seu carro a noite toda, mas as palavras ecoaram em sua cabeça até o nascer do sol. A manhã de terça-feira amanheceu cinzenta e nublada. Amara deixou Maika na escola e dirigiu até o Coffee Corner com o estômago embrulhado. Ela chegou 15 minutos adiantada, o que lhe deu tempo para escolher uma mesa com vista clara para a porta e 2 rotas de saída. Velhos hábitos. 7 anos de maternidade solo a haviam ensinado a sempre ter um plano de fuga. Ela pediu um latte e verificou o celular. 2 mensagens de Nadia. Você não precisa fazer isso. Me ligue depois. Eu te amo. Amara estava digitando uma resposta quando a porta se abriu. Evan entrou,
olhando nervosamente ao redor até encontrar. Ele também estava 10 minutos adiantado. Ele parecia diferente à luz do dia. Mais velho, mais sólido. O garoto que ela conhecera era todo ângulos agudos e energia inquieta. Este homem movia-se com um propósito silencioso. Suas roupas de trabalho estavam limpas, mas gastas. Suas mãos eram calejadas, mas firmes. Ele se aproximou da mesa dela devagar, como se ela pudesse fugir se ele se movesse rápido demais. Oi, ele disse. Oi, posso sentar? Ela assentiu em direção à cadeira vazia à sua frente. Ele sentou-se cuidadosamente, mantendo as mãos visíveis na mesa. Nada de movimentos bruscos. Obrigado por ter aceitado, ele disse. Não tinha certeza se você viria. Eu também não tinha. Ele parecia cansado. Havia rugas ao redor dos olhos que não existiam quando eram jovens. Mas havia algo mais também. Uma quietude que não existia antes. Como se ele tivesse aprendido a se sentir à vontade consigo mesmo. Você parece bem, ele disse. Feliz. Eu sou feliz. Que bom. Isso é ótimo. Eles ficaram em um silêncio constrangedor por um momento. 7 anos era muito tempo. Eram estranhos agora, conectados apenas por um passado em comum e um garotinho de olhos azuis. Me fala sobre ele, Evan disse baixinho. Sobre o Micah. O pedido a surpreendeu. Ela esperava desculpas e justificativas, não perguntas sobre o filho deles. O que você quer saber? Tudo. Qualquer coisa. Perdi 6 anos. A dor na voz dele era real. O que quer que tivesse mudado, o arrependimento era genuíno. Ele é inteligente, ela disse. Curioso sobre tudo. Ele pergunta por que o céu é azul, como os peixes respiram debaixo d'água e se ETs gostam de pizza. Evan sorriu. Ele gosta de pizza? Só de calabresa. Nada de legumes. Ele diz que coisas verdes não combinam com comida. Que mais? Ela se viu falando. Sobre o amor do Micah por dinossauros e filmes de super-heróis. Sobre o jeito que ele fazia amizade com todo mundo no parquinho. Sobre o hábito dele de colecionar pedras interessantes e o sonho de se tornar um paleontólogo. Evan ouviu sem interromper. Ele fez boas perguntas. Sobre a escola, os amigos e as histórias favoritas de Ninar. Ele queria saber se Micah tinha medo do escuro, sim, mas só um pouquinho, e se ele sabia andar de bicicleta. Ainda não, mas estava aprendendo. Ele parece incrível, Evan disse quando ela terminou. Você fez um ótimo trabalho, Amara. Um trabalho e tanto. O elogio a pegou de surpresa. Não foi fácil. Tenho certeza que não. Eu deveria ter estado lá para ajudar. Sim, ela disse. Deveria mesmo. As palavras pairaram entre eles, honestas e afiadas. Não posso mudar o que fiz, Evan disse. Mas posso te dizer por que fiz, se quiser saber. Eu quero saber. Ele respirou fundo. Meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos. Simplesmente sumiu um dia. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para nos sustentar e jurei que nunca faria um filho passar pelo que passei. Quando você me disse que estava grávida, tudo o que eu conseguia pensar era em como eu estragaria tudo, como eu destruiria tudo, exatamente como meu pai fez. Então você foi embora mesmo assim. Então eu fui embora mesmo assim. A voz dele estava embargada de vergonha. Eu fui um idiota, um covarde. Achei que fugir era proteger vocês dois dos meus erros, mas eu só estava cometendo o maior erro de todos. Amara mexeu seu café com leite, pensativa. A explicação não desculpava o que ele havia feito, mas a ajudava a entender. O medo fazia as pessoas fazerem coisas terríveis às vezes. O que mudou? Ela perguntou. Tive um ataque de pânico no trabalho há uns 4 anos. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. O Luiz, meu encarregado, me levou para o hospital. O médico disse que era estresse e recomendou terapia. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. A terapeuta me perguntou do que eu tinha mais medo. Eu disse fracasso. Ela me pediu para definir fracasso. Levei 6 meses para admitir que já tinha fracassado da pior maneira possível. Tinha um filho que nunca conheci porque estava com muito medo de tentar. E tenho trabalhado nisso desde então. O medo, a bebida, o fugir quando as coisas ficam difíceis. Não sou perfeito, mas não sou a mesma pessoa que te abandonou. Amara acreditou nele. Ela podia ver a mudança no jeito que ele se portava, no jeito que ele respondia às perguntas dela sem se defender, no jeito que ele falava do Micah com admiração em vez de pânico.
Mas acreditar que alguém havia mudado e confiar o coração do seu filho a essa pessoa eram duas coisas diferentes. Tem mais uma coisa, Evan disse, sobre aquela noite. Quando você me disse que estava grávida, o que tem? Deixei um recado na caixa postal, no seu telefone, umas 3 horas depois de ir embora. As mãos dele se fecharam sobre a mesa. Eu estava bêbado e chorando, e disse que sentia muito. Disse que queria voltar e resolvermos tudo juntos. Disse que apoiaria qualquer decisão que você tomasse sobre o bebê. O mundo de Amara girou. Nunca recebi nenhum recado. Você nunca? O rosto dele ficou branco. Meu Deus, você mudou seu número. As peças se encaixaram. Ela havia mudado o número na manhã seguinte, incapaz de suportar a ideia de ele ligar para discutir mais. Ela estava se protegendo, mas havia perdido a tentativa dele de consertar as coisas. Eu teria escutado, ela disse baixinho. Se eu tivesse recebido aquela mensagem, eu teria escutado. Eles se entreolharam sobre a pequena mesa. 7 anos de mal-entendido se estendiam entre eles. O que poderia ter sido diferente se ela tivesse ouvido a voz dele naquela noite, quebrada e arrependida, querendo voltar para casa? Mas não adiantava se prender ao Zissi. O que importava era o que aconteceria a seguir. Preciso de tempo, ela disse, para pensar sobre tudo isso, para descobrir o que é melhor para o Micah. Claro, leve o tempo que precisar. Se houver alguma possibilidade de você fazer parte da vida dele, teria que ser devagar, com cuidado. Você teria que provar que pode ficar por perto. Eu entendo. Não estou falando de grandes gestos ou presentes caros. Estou falando de aparecer, toda vez que disser que vai. Ser confiável. Colocar o Micah em primeiro lugar. Posso fazer isso. Pode mesmo? De verdade? Porque se você começar isso e depois desaparecer de novo, não vai machucar só a mim. Vai machucar a ele, e eu não vou deixar ninguém machucar meu filho. A ferocidade na voz dela surpreendeu os dois, mas ela falava sério em cada palavra. Micah era o mundo inteiro dela. Ela o protegeria de qualquer coisa, inclusive do próprio pai, se fosse preciso. Não vou desaparecer, Evan disse. Eu te juro, Amara. Não vou fugir de novo. Ela o olhou por um longo momento, buscando em seu rosto qualquer sinal de incerteza. Não encontrou nenhum. Eu te ligo, ela disse, se eu decidir seguir em frente. Não me procure antes disso. Certo. Ela se levantou, pegando a bolsa. Isso não significa nada ainda, Evan. Isso é só o começo de pensar sobre isso. Eu sei. Bom, ela foi até a porta sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos dele nela, e pela primeira vez em 7 anos, não pareceu uma ameaça. Pareceu esperança. Frágil e assustadora, mas real. Naquela tarde, Amara sentou-se à mesa da cozinha com um caderno e uma xícara de chá. Micah estava no salão da Nádia, cortando o cabelo e sendo mimado pela tia. Ela tinha 3 horas para si. 3 horas para descobrir se estava fazendo a escolha certa. Ela traçou uma linha no meio de uma página em branco. De um lado, escreveu razões para dizer não. Do outro, razões para dizer sim. A lista do não encheu rapidamente. Ele nos machucou antes. Micah está feliz e seguro agora. E se ele mudar de ideia de novo? Nádia acha que é uma má ideia. Não precisamos dele. Ainda não confio nele. A lista do sim foi mais difícil. Micah merece conhecer o pai. Evan parece genuinamente mudado. Todo mundo merece uma segunda chance. Micah tem perguntado sobre pais. Ele parecia sincero. O recado na caixa postal muda as coisas. Ela encarou as listas por um longo tempo. A lógica dizia para proteger o que haviam construído. O coração dizia para correr o risco. O telefone dela tocou. Nádia. Como foi? Melhor do que o esperado. Pior do que eu esperava. Isso não faz sentido. Ele está diferente, Nádia. Muito diferente. Mas diferente não significa seguro. Ela contou à irmã sobre a conversa, sobre a terapia e o recado na caixa postal e o jeito que Evan perguntou sobre o Micah. Ainda acho que você deve ter cuidado, Nádia disse. Mas confio no seu julgamento. Você o conhece melhor do que ninguém. Eu conhecia quem ele costumava ser. Não sei quem ele é agora. Então descubra, com cuidado. Depois de desligar, Amara olhou para suas listas novamente. Então rasgou a página e a jogou fora. Essa não era uma decisão que podia ser tomada com prós e contras. Era uma decisão que tinha que ser tomada com o instinto.
Ela pegou o telefone e começou a digitar. Estou disposta a tentar, mas fazemos isso do meu jeito, no meu ritmo, com as minhas regras. Se você puder concordar com isso, podemos conversar sobre os próximos passos. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio rapidamente. Sim. O que você achar melhor? Ela respondeu. Te ligo amanhã, com os detalhes. Então guardou o telefone e foi buscar o filho. O que quer que acontecesse em seguida, eles enfrentariam juntos. Do jeito que sempre fizeram. Do jeito que sempre fariam. A noite de quarta-feira parecia diferente no pequeno apartamento de Amara. Ela passou o dia pensando em regras, em limites, em como proteger Micah, enquanto dava a Evan uma chance de se provar. Ela sentou-se à mesa da cozinha com um bloco de papel pautado e uma caneta. Micah estava na sala, construindo um forte com almofadas do sofá e cantarolando para si mesmo. O som a fez sorrir, mesmo com todo o resto girando em sua cabeça. O telefone dela vibrou. Uma mensagem do Evan. Sei que você disse que ligaria com os detalhes, mas queria que soubesse que estou pronto para seguir qualquer plano que você achar melhor. Sem pressa. Vou esperar. Simples. Paciente. Sem pressão. Foi um bom começo. Ela pegou a caneta e começou a escrever. Um plano de teste. 8 semanas de prova. Regras claras que não deixavam espaço para confusão ou decepção. Quando terminou, leu 3 vezes. Então ligou para Nádia. Vou te mandar uma coisa, Amara disse. Me diz se estou sendo louca. Você não está louca por querer proteger seu filho. Mande. Amara tirou uma foto de suas regras manuscritas e enviou para a irmã. O telefone dela tocou 2 minutos depois. Isso é bom, Nádia disse. Muito bom. Você não está dando a ele nada que ele não tenha conquistado e está protegendo o Micah a cada passo. Você acha que 8 semanas é tempo suficiente para saber se ele está falando sério? Se ele não conseguir seguir um cronograma por 8 semanas, não está pronto para ser pai. Se conseguir, então talvez tenha mudado. Depois de desligarem, Amara digitou suas regras em uma mensagem de texto. Plano de teste. 8 semanas de prova. Sem cancelamentos, sem desculpas. Você pode entregar livros infantis para eu verificar primeiro. Você pode me encontrar para breves caminhadas em locais públicos, sem contato não programado. Após 8 semanas de consistência perfeita, um encontro de 10 minutos com o Micah. Se você falhar uma vez, acaba. Você concorda? Ela enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio em minutos. Obrigado. Vou honrar cada linha. Ela colou um calendário na geladeira e escreveu 8 semanas. Prova. No topo. Amanhã seria o primeiro dia. A manhã de sábado estava fresca e clara. Amara sentou-se em um banco no Parque Brisa do Mar com seu café e observou o caminho que circulava o parquinho. Eram 9h30. Evan deveria caminhar pelo caminho às 10 em ponto e então deixar livros na mesa de piquenique. Ela se sentiu boba vigiando-o como se ele fosse algum tipo de criminoso, mas era assim que a confiança era reconstruída. Uma pequena ação de cada vez. Micah estava nos balanços, impulsionando as pernas e tentando ir mais alto que as outras crianças. Ele usava seus tênis novos e uma camiseta listrada que o fazia parecer mais velho que 6 anos. Me empurra, mamãe. Ele gritou. Você está indo super bem sozinho, ela respondeu. Olha que alto você está chegando. Exatamente às 10 horas, ela viu uma figura familiar caminhando pelo caminho. Evan se movia em um ritmo constante, nem rápido, nem lento. Ele usava jeans e uma camiseta limpa, parecia qualquer outra pessoa se exercitando em uma manhã de sábado. Quando ele chegou à mesa de piquenique, colocou uma pequena sacola de papel parda. Então continuou caminhando. Não tentou se aproximar do parquinho. Não acenou nem chamou. Ele apenas seguiu o caminho até sumir de vista. Amara esperou 5 minutos. Depois caminhou até a mesa. Dentro da sacola havia 3 livros infantis, todos em bom estado, sem páginas rasgadas. Ela reconheceu um deles. Onde Vivem os Monstros. Tinha sido o favorito dela quando era pequena. O que é isso, mamãe? Micah apareceu ao lado dela, suado e feliz por causa dos balanços. Alguém deixou alguns livros, ela disse. Vamos levá-los para casa e ver se são boas histórias. Quem deixou? Ela olhou na direção em que Evan havia caminhado. Um amigo que gosta de livros. Naquela noite,
Ela folheou cada livro com cuidado, sem mensagens escondidas, nada impróprio. Apenas boas histórias que qualquer criança gostaria. Ela fez uma marca de visto no calendário. Dia 1, apareceu. Quarta-feira à noite, 4 dias depois, Amara estava no salão da Nádia quando a luz do teto começou a piscar. Fazia semanas que estava com problemas, fazendo os clientes semicerrarem os olhos e reclamarem. Essa coisa está me enlouquecendo, Nádia disse, tentando terminar um corte enquanto a luz zumbia e apagava. Mas um eletricista custa muito caro agora. Amara estava varrendo o cabelo quando alguém bateu na janela. Evan estava do lado de fora, segurando uma caixa de ferramentas e parecendo incerto. Amara havia mandado uma mensagem para ele naquela manhã sobre a luz, perguntando se ele podia dar uma olhada. Foi a única exceção que ela havia feito à sua regra de sem contato. Nádia precisava de ajuda, e Evan era bom com as mãos. Ela destrancou a porta. Obrigada por vir, ela disse, formalmente. De nada. Ele trabalhou em silêncio e com eficiência. Encontrou o fio solto que estava causando o problema e o consertou com segurança. Quando terminou, a luz estava estável e brilhante. Quanto eu te devo? Nádia perguntou. A voz dela era fria, mas não hostil. Nada, Evan disse. Mas aqui está o recibo do fio que precisei trocar. Ele entregou a ela um pequeno pedaço de papel. R$ 2,50. Nádia pegou o recibo e assentiu. Obrigada. Evan guardou suas ferramentas e saiu sem tentar puxar conversa ou perguntar sobre o Micah, profissional e respeitoso. Naquela noite, Amara marcou o calendário. Ajuda no meio da semana, sem compromisso. Ela ficou surpresa com o quão normal havia parecido, como ter um amigo confiável que aparecia quando necessário. O segundo sábado trouxe chuva, mas Evan caminhou pelo caminho do parque mesmo assim. Amara observou do carro enquanto ele deixava outra sacola de livros na mesa de piquenique coberta. Ele estava ensopado quando terminou sua volta, mas não pulou um passo. Os livros daquela semana incluíam Furdunço e A Árvore Generosa. Micah adorou especialmente a história do ursinho na loja de departamentos. A gente pode ir ver os ursos de brinquedo alguma hora? Ele perguntou enquanto Amara o cobria. Talvez, ela disse. Você gostaria? Sim. E talvez a gente pudesse levar um desses livros para ler lá. Ela beijou a testa dele e apagou a luz. No corredor, ela marcou o calendário. Dia 8. A chuva não o impediu. Na terceira semana, a rotina parecia menos estranha. Evan caminhava. Livros apareciam. O calendário se enchia de marcas de visto. Ele enviava uma mensagem de texto por semana, perguntando se os livros eram apropriados. Nada mais. Amara se viu relaxando, apesar de seus melhores esforços, para ficar alerta para a decepção. Então veio a terça-feira, em que a professora do Micah enviou para casa um bilhete sobre um projeto de ciências, construir um forno solar de papelão até sexta-feira, demonstrar como funciona. Amara encarou as instruções da tarefa e se sentiu sobrecarregada. Ela era boa em muitas coisas, mas projetos de ciências não eram uma delas. Ela trabalhava até tarde na maioria das noites e mal tinha tempo para o dever de casa regular, muito menos para algo que exigia cortar papelão e termômetros. Antes que pudesse se impedir, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Evan. Micah tem um projeto de ciências para entregar na sexta-feira. Forno solar. Você estaria disposto a ajudar? Quinta-feira depois do trabalho. Limite de tempo estrito. Meu apartamento. A resposta veio rapidamente. Sim. Que horas funciona para você? Das 6 às 7:30. Não mais. Estarei lá. A noite de quinta-feira chegou com os nervos de Amara à flor da pele. Ela havia limpado o apartamento 2 vezes e ensaiado as regras básicas em sua cabeça. Isso era sobre ajudar Micah, não sobre brincar de casinha ou fingir que eram uma família. Evan chegou exatamente às 6 horas, com uma pequena caixa de ferramentas e uma sacola de suprimentos. Ele cumprimentou Micah educadamente, mas não tentou ser excessivamente amigável. Pronto para construir algo legal? Ele perguntou. Micah assentiu ansiosamente. Eles trabalharam na mesa da cozinha com papelão, papel alumínio e papel sulfite preto. Evan explicou cada passo em termos simples, mas deixou Micah fazer a maior parte do trabalho. Ele foi paciente,
quando o corte do Micah estava torto. Elogiou o bom esforço, não apenas os resultados perfeitos. Por que o papel alumínio vai por dentro? Micah perguntou. Porque coisas brilhantes refletem a luz, Evan disse. Como um espelho. O papel alumínio rebate o calor do sol para dentro da caixa para cozinhar nossa comida. O que vamos cozinhar? Que tal um marshmallow? Eles testaram o forno na varanda do apartamento enquanto o sol começava a se pôr. Não estava quente o suficiente para cozinhar de verdade, mas o marshmallow ficou um pouco macio e pegajoso. Micah ficou encantado. Funcionou, ele anunciou. O sol cozinhou nosso marshmallow. Você fez um ótimo trabalho construindo-o, Evan disse. Sua professora vai ficar impressionada. Às 7h25, Evan guardou suas ferramentas. Obrigada, Amara disse enquanto o acompanhava até a porta. Ele ficou muito animado com isso. Ele é um garoto inteligente. Faz boas perguntas. Sim, ele faz. Depois que Evan saiu, Micah tagarelou sem parar sobre fornos solares e calor refletido e se eles podiam fazer s'mores com a luz do sol. O entusiasmo dele era contagiante. Eu gosto quando o Evan explica as coisas. Micah sussurrou enquanto Amara lia sua história de ninar. Eu também, ela disse, quando é gentil. Naquela noite, ela marcou o calendário com um tipo diferente de anotação. Ensinou algo novo ao Micah, paciente e gentil. O quinto sábado estava quente e ensolarado. Clima perfeito para a praia. Amara havia planejado levar Micah para a praia para um piquenique e, por impulso, havia mandado uma mensagem para Evan perguntando se ele queria se juntar a eles. Tempo em família, controlado em um local público. Eles se encontraram no parque da praia com sanduíches, caixinhas de suco e protetor solar. Evan trouxe uma pipa barata da loja de R, 1,99, vermelha vibrante, com uma longa cauda amarela. Achei que o Micah gostaria de tentar empinar, ele disse. Eles estenderam uma toalha na areia e almoçaram, enquanto observavam outras famílias brincarem nas ondas. A conversa foi cuidadosa, mas não estranha. Evan perguntou ao Micah sobre a escola e ouviu longas histórias sobre o recreio e o hamster da turma. Depois do almoço, trabalharam juntos para colocar a pipa no ar. Evan segurou a linha enquanto Micah corria, então, gradualmente deixou Micah assumir o controle. A pipa mergulhou e subiu contra o céu azul. Estou empinando sozinho, Micah gritou com pura alegria. A tarde pareceu fácil, natural, como algo que poderiam ter feito anos atrás se as coisas tivessem sido diferentes. Quando Micah se cansou, deitou-se na toalha com a cabeça no peito de Evan. Em poucos minutos ele estava dormindo, uma mão ainda segurando a linha da pipa. Amara pegou o telefone para ver as horas e acidentalmente abriu a câmera. Sem pensar, tirou uma foto. Micah tranquilo e seguro, Evan olhando para ele com tanta ternura que apertou o peito dela. Ela olhou para a foto e sentiu algo se romper dentro do coração. Não quebrando, abrindo. Ele é incrível, Evan disse baixinho, com cuidado para não acordar Micah. Ele é. Obrigada. Por isso. Por me deixar estar aqui. Ela quase disse, de nada. Quase se permitiu acreditar que isso poderia se tornar o normal deles. Em vez disso, ela apenas assentiu e guardou o telefone. De volta em casa naquela noite, ela olhou a foto novamente. Favoritou. Depois desfavoritou. Muito cedo. Então favoritou de novo. O calendário ganhou sua maior marca de visto até agora. Dia de praia. Ele foi gentil com Micah. Natural e bom. Domingo trouxe um convite inesperado. A mãe de Evan queria conhecê-los. Você não precisa ir, Evan disse quando ligou. Mas ela perguntou, e eu pensei que talvez, se você se sentisse à vontade. Amara se surpreendeu, dizendo, sim, se Evan fosse fazer parte da vida do Micah, então Micah merecia conhecer a avó dele também. A casa de Marielle Hart era pequena, mas impecável. Ela havia preparado um brunch, panquecas, salada de frutas e um café que cheirava a paraíso. Ela estava nervosa. Amara percebeu, mas se esforçava para ser acolhedora. Você tem olhos lindos, ela disse a Micah, igual aos do seu pai. Micah sorriu radiante por ser chamado de lindo e mergulhou nas panquecas com entusiasmo. Mais tarde, enquanto Micah brincava no quintal com o cachorro velho de Marielle, ela puxou Amara para o lado. Por favor, não o apresse, Marielle disse baixinho. Nem a si mesma.
Evan está se esforçando tanto para ser diferente, mas a mudança leva tempo. Uma mudança de verdade. Eu sei, Amara disse. Estamos indo devagar. Bom, ele é meu filho e eu o amo, mas me lembro de como ele era antes. Assustado, zangado e fugindo de tudo. Se ele realmente mudou, vai aparecer. Se não, ela deixou a frase no ar. Se não, eu vou proteger o Micah. Eu sei que vai. Você é uma boa mãe. Qualquer um pode ver isso. Enquanto isso, Nadia encurralou Evan perto da pia da cozinha. Se você sumir de novo, ela disse em voz baixa o suficiente para Micah não ouvir, eu vou garantir que você nunca mais tenha outra chance. Entendido? Sim, Evan disse sem se defender. Claríssimo. Bom, a volta para casa foi silenciosa, exceto pelo Micah cantarolando no banco de trás. Ele agarrava a alça da pipa da ida à praia de ontem e parecia perfeitamente contente. Amara marcou no calendário. Encontro com a família. Expectativas realistas. Micah feliz. A noite de segunda-feira trouxe o primeiro teste de verdade. Amara estava rolando o feed das redes sociais quando viu uma postagem de alguém que ela mal lembrava do ensino médio. Um comentário sarcástico sobre pais ausentes que de repente querem brincar de casinha com uma foto dela, Evan e Micah, na praia que alguém devia ter tirado sem que eles soubessem. A postagem já tinha sido compartilhada 3 vezes. Os comentários eram piores. Então, agora ele quer ser pai. Tarde demais, se quer saber. Aquele pobre menino vai ter o coração partido. As mãos de Amara tremiam enquanto ela lia cada comentário cruel. Sua vida particular estava sendo dissecada por pessoas que não sabiam nada sobre a situação deles. Nada sobre a mudança de Evan, suas regras cuidadosas ou a felicidade de Micah. O telefone dela tocou. Era Evan. Eu vi a postagem, ele disse. Me desculpe. Posso me afastar publicamente se isso for machucar você ou o Micah? Não. A palavra saiu mais forte do que ela se sentia. Não tomamos decisões baseadas em fofocas. Tomamos baseadas no que é melhor para o Micah. Tem certeza? Tenho certeza. Deixe-os falar. Eles não conhecem a nossa história. Naquela noite, ela virou o telefone para baixo e sentou-se ao lado de Micah enquanto ele lia em voz alta um dos livros de Evan. O mundo lá fora podia dizer o que quisesse. O que importava era os 3 descobrindo como ser uma família. Mas ela não marcou o calendário naquele dia. Os comentários a tinham abalado mais do que ela queria admitir. A sexta-feira da 5ª semana trouxe o desastre. Evan deveria pegar uns materiais depois do trabalho e encontrá-los no parque para uma sessão de brincadeiras de 30 minutos. O primeiro encontro oficial deles com Micah desde a praia. Amara estava nervosa com isso a semana toda. Às 5h50, 10 minutos antes do horário marcado, o telefone dela vibrou. Pneu furou na rodovia 7. Foto anexada. Chamando guincho e tentando pegar um ônibus. Chego o mais rápido possível. A foto mostrava a caminhonete de Evan na beira da estrada, com um pneu completamente furado. Ele estava claramente dizendo a verdade sobre a emergência. Mas emergências não importavam. A regra era, sem cancelamentos, sem desculpas. Ela tinha sido clara sobre isso desde o início. Amara estava sentada no carro no parque com Micah, perguntando por que eles não iam brincar. Exatamente às 6 horas, ela viu Evan correndo pelo estacionamento. O rosto dele estava vermelho de esforço e ele respirava com dificuldade. Me desculpe, ele disse, ao chegar perto do carro deles. O pneu. Você está 10 minutos atrasado, Amara disse. A voz dela estava firme, mas fria. Eu sei, mas eu tentei de tudo. Corri para o ponto de ônibus e nós combinamos que não haveria deslizes. Evan parou de falar. Ele olhou para ela através da janela do carro e ela viu o exato momento em que ele entendeu que seu período de teste havia terminado. Eu sei, ele disse baixinho. Você está certa. A regra era clara. Micah encostou o rosto na janela. A gente vai brincar? O coração de Amara se partiu enquanto ela olhava para o rosto ansioso do filho. Hoje não, meu amor. Aconteceu um imprevisto. Ela abaixou a janela apenas o suficiente para falar com Evan. Obrigada por tentar. Mas isso termina aqui. Evan assentiu. Ele se afastou do carro. Tchau, Micah, ele disse. Foi muito bom te conhecer. Tchau, Micah disse, confuso, mas educado. Enquanto se afastavam,
Amara observou Evan pelo retrovisor. Ele estava parado no estacionamento, observando-os partir. Atrás dele, um guincho estava engatando sua caminhonete avariada. Ele tinha tentado. Realmente tentado. Mas tentar não era suficiente quando se tratava de proteger o coração do filho. Em casa, Micah perguntou por que eles tinham ido embora tão rápido. Ela disse a ele que às vezes os adultos precisavam tomar decisões difíceis para manter todos seguros. Ela não marcou o calendário naquela noite. Em vez disso, virou-o para baixo na geladeira e chorou em seu quarto, onde Micah não podia ouvir. O período de teste havia terminado. A manhã seguinte parecia vazia, oca. Amara fez o café da manhã e preparou Micah para os desenhos animados de sábado de manhã, mas seu coração não estava ali. Ela ficava pensando no olhar de Evan quando ela foi embora, decepcionado, mas não com raiva, aceitando as consequências como se soubesse que as merecia. Parte dela se perguntava se ela tinha sido muito dura. Um pneu furado era realmente uma emergência. Mas a outra parte, a parte que passou 7 anos protegendo Micah da decepção, sabia que ela tinha feito a escolha certa. O telefone tocou. Era Luiz Ramos. Sr. Cole, aqui é o Luiz, o encarregado do Evan. Espero que não se importe com a minha ligação. Como você conseguiu meu número? O Evan me deu semanas atrás, para o caso de uma emergência. Ele me fez prometer que ligaria se algo acontecesse que pudesse atrasá-lo em um dos seus encontros. O estômago de Amara gelou. Por que você está ligando? Porque algo aconteceu ontem, e acho que você deveria saber. O Evan recusou a chance de sair para beber com a turma ontem à noite. Disse que tinha que ficar em casa e ler um livro que um menininho tinha escolhido para ele. Os caras riram dele, mas ele não se importou. Ela ficou em silêncio. Ele tem estado diferente neste último mês, Luiz continuou, focado, feliz, como se tivesse encontrado algo que procurava. Eu já vi homens tentarem mudar antes, Sra. Cole. A maioria não segue em frente. Mas o Evan sim. Ele se atrasou ontem, ela disse. Eu sei. Eu vi o pneu. Estava desfiado, não tinha como evitar. Mas eu também o vi correr 4 quarteirões para pegar aquele ônibus, com botas de trabalho. Ele queria estar lá. Depois que Luiz desligou, Amara sentou-se no sofá e encarou o calendário virado. Micah estava brincando com blocos, cantarolando a mesma melodia que sempre cantarolava quando estava contente. Mamãe, ele disse sem tirar os olhos da torre, a gente vai pegar mais livros? Que livros, meu amor? Aqueles que o amigo deixa no parque. Eu gostei daqueles livros. O coração dela a apertou. Micah tinha notado os livros. Estava ansioso por eles. Eu não sei, ela disse honestamente. Você pode pedir para ele trazer mais? Naquela tarde, enquanto Micah cochilava, Amara ligou para Nádia. Acho que cometi um erro, ela disse. Que tipo de erro? Ela contou à irmã sobre o pneu furado e o telefonema de Luiz e o jeito como Evan tinha aceitado a decisão dela sem discutir. Um erro não deveria apagar semanas fazendo tudo certo, Nádia disse depois de pensar. Talvez você devesse dar a ele outra chance. Você acha? Você foi quem disse para ter cuidado. Eu também disse que confio no seu julgamento. E meu julgamento diz que esse homem tem se esforçado de coração há mais de um mês. Pessoas furam pneu, Amara. Isso não é o mesmo que escolher desaparecer. Naquela noite, Amara redigiu uma nova mensagem. Regras mais curtas desta vez. Um período de carência para emergências genuínas. Apenas encontros públicos. Limites de tempo. Expectativas claras. Se você ainda quiser tentar, aqui está um plano revisado. Regras diferentes desta vez. Você está interessado? Ela enviou junto com as novas diretrizes e esperou. A resposta veio 1 hora depois. Obrigado. Aceito cada palavra. Ela virou o calendário para cima e escreveu segunda chance sobre uma nova semana. Às vezes, a coisa mais corajosa não era proteger o que você tinha. Às vezes era arriscar o que você tinha por algo melhor. A tarde de sábado os encontrou no campo de minigolfe. Território neutro com muitas famílias por perto. Seguro, mas divertido. Micah era péssimo no golfe, o que o fazia rir em vez de ficar frustrado. Evan o deixou ganhar 2 buracos errando tacadas fáceis, então mostrou a ele como alinhar uma tacada corretamente. Está vendo como a bola quer ir em direção ao buraco? Evan disse, agachando-se atrás de Micah para guiar suas mãos. Você só precisa dar um empurrãozinho suave na direção certa. A bola de Micah
rolou lentamente pelo gramado e caiu no buraco com um ploc satisfatório. Eu consegui, Micah gritou. Você viu isso? Eu vi, Amara disse, tirando uma foto com o telefone. Ótimo trabalho, campeão. Eles jogaram todos os 18 buracos, com sorvetes de casquinha depois. Evan lidou com o chocolate derramado de Micah com paciência, limpando sem fazer alarde, enquanto Micah tagarelava sobre moinhos de vento e cachoeiras, e se piratas alguma vez jogavam minigolfe. Enquanto voltavam para o estacionamento, Evan tirou um pequeno envelope do bolso. Para a próxima, ele disse, entregando a Micah. Caso um adulto fique preso de novo. Dentro havia um passe de ônibus e um pequeno livro sobre transportes. Sempre há outro jeito de aparecer, Evan disse a Micah. Às vezes você só precisa pensar um pouco mais em como chegar lá. A mensagem era tanto para Amara quanto para o filho dela. Evan estava prometendo estar mais preparado da próxima vez, ter planos de contingência. Nunca usar uma emergência como desculpa para decepcioná-los. Naquela noite, ela marcou o novo calendário. Segunda chance indo bem. Ele está aprendendo. Fora de sua janela, o sol se punha atrás do campo de minigolfe à distância. Amanhã seria outro dia. Outra chance de construir algo bom juntos. Um passo cuidadoso de cada vez. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho suave. Evan aparecia exatamente quando dizia que o faria. Ele trazia livros pensativos e respostas pacientes para as perguntas intermináveis de Micah. Ajudava Amara a carregar as compras sem que ela pedisse. Ele se lembrava que Micah era alérgico a morangos e que Amara tomava seu café com creme extra. Pequenas coisas, coisas constantes, o tipo de confiabilidade que parecia quase bom demais para ser verdade. Em uma ensolarada noite de quarta-feira, Amara se viu ansiosa para ver Evan, em vez de apenas tolerar a presença dele. A mudança a surpreendeu. Quando o medo se tornou esperança, quando o sorriso dele começou a parecer familiar em vez de perigoso, ela não tinha respostas. Apenas sabia que algo estava mudando em seu coração, quer quisesse ou não. Domingo trouxe um convite que fez o estômago de Amara revirar de nervosismo. A Nádia quer jantar, ela disse a Evan durante a ligação de acompanhamento semanal deles. Todos nós. Você, eu, Micah. Ela quer conversar. Conversa boa ou conversa séria? Com a Nádia é sempre conversa séria, mas talvez séria e boa desta vez. Eles se encontraram em um restaurante familiar com cadeirões, giz de cera e um cardápio infantil em formato de dinossauro. Terreno neutro onde até conversas difíceis precisavam ser civilizadas. Nádia chegou com uma expressão séria, como quem fala de negócios. Cabelo perfeito, maquiagem impecável, usando aquele tipo de sorriso que poderia cortar vidro se você chegasse muito perto. Evan, ela disse, deslizando para o banco em frente a ele. Precisamos ter uma conversa. Tia Nádia. Micah se jogou nela com a pura alegria de uma criança de 6 anos que não via sua pessoa favorita há 3 dias inteiros. Adivinha só, eu aprendi a fazer a pipa ir bem alto. É mesmo? O sorriso de Nádia se suavizou e se tornou real enquanto ela o abraçava. Conte-me tudo. Eles pediram a comida e fizeram um pequeno bate-papo enquanto Micah coloria seu cardápio de dinossauro. Mas Amara podia sentir a verdadeira conversa esperando como uma nuvem de tempestade. Quando as refeições chegaram e Micah estava ocupado com os nuggets de frango, Nádia se inclinou para a frente e olhou Evan diretamente nos olhos. Por que ele deveria confiar em você quando você não confiou na existência dele? Ela perguntou baixinho. A pergunta caiu como um tapa. Amara começou a interromper, mas Evan ergueu uma mão gentil. Porque a confiança é conquistada pela minha próxima escolha. Não pelo medo de ontem, ele disse. Se eu falhar de novo, vocês me cortam. Mas se eu não falhar, então talvez ele possa ter um pai que aprendeu a ficar. Nádia estudou o rosto dele por um longo momento. E se você sentir medo de novo? Se ser pai acabar sendo mais difícil do que você pensou? Então eu lido com o medo sem fugir. Foi isso que a terapia me ensinou. O medo não precisa mais controlar minhas escolhas. E se a Amara decidir que não quer você na vida deles permanentemente? E se você for apenas algo temporário? Evan olhou para Amara, depois de volta para Nádia. Então eu aceito isso e serei grato pelo tempo que tive. Não estou aqui para exigir nada.
Estou aqui para conquistar o que eles estiverem dispostos a dar. Nadia comeu sua salada em silêncio por 1 minuto, pensando. Finalmente, ela assentiu. Oka, ela disse, posso trabalhar com isso. A tensão na mesa diminuiu como ar saindo de um balão. Mika, que estava ouvindo em silêncio enquanto fingia colorir, olhou para cima com alívio. Vocês terminaram a conversa séria? Ele perguntou. Terminamos, Nadia disse, bagunçando o cabelo dele. Quer vir ao meu salão neste fim de semana e me ajudar a organizar os esmaltes? O Evan pode vir também? Todos à mesa ficaram imóveis. A pergunta de Micah pairou no ar como uma ponte, esperando para ser atravessada. Se sua mamãe disser que tudo bem, Nadia disse com cautela. Amara olhou para o rosto esperançoso do filho, para a expressão cautelosa de Evan, para os olhos preocupados da irmã. Vamos ver, ela disse. Talvez. Era a primeira vez que alguém sugeria que Evan se juntasse às atividades da família estendida deles. A ideia deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, pareceu mais uma porta se abrindo em seu coração. Aquele sábado encontrou os 4 no salão de Nadia depois do expediente. Micah estava sentado na estação de esmaltes, organizando as garrafinhas por cor enquanto os adultos limpavam e reorganizavam. Evan varreu o chão sem que lhe pedissem. Nadia o observava trabalhar com os olhos atentos de alguém que já vira muitos homens decepcionarem as mulheres que ela amava. Você é bom nisso, ela disse, quando Evan terminou de passar o pano na sala dos fundos. Limpar? Aparecer? Ser útil. Não fazer tudo girar em torno de você. Evan colocou o esfregão no balde e sorriu. Luiz me ensinou isso. Ele disse que a melhor maneira de ajudar alguém é prestar atenção no que a pessoa realmente precisa, não no que você acha que ela deveria precisar. Homem inteligente. O mais inteligente. Mika apareceu ao lado de Evan, segurando um frasco de esmalte rosa-choque. A Nadia disse que eu posso pintar uma unha se eu quiser. Você vai pintar uma também? Pintar minha unha de rosa? Aham, pra gente combinar. Evan olhou para Amara, que deu de ombros com um pequeno sorriso. Sua escolha. 10 minutos depois, tanto Evan quanto Micah tinham os mindinhos pintados de rosa. Mika estava radiante. Evan parecia um pouco perplexo, mas feliz. Agora somos gêmeos de esmalte, Mika anunciou. Acho que somos, Evan disse, admirando sua unha rosa vivo com a seriedade apropriada. Nadia cruzou o olhar com Amara e sorriu. A aprovação real, não apenas tolerância protetora. Talvez isso fosse funcionar afinal. A semana seguinte, trouxe a mostra de trabalhos da escola de Mika. Pais eram convidados a ver os trabalhos dos filhos e conhecer os professores. Era o tipo de evento que Amara geralmente comparecia sozinha, tirando fotos para mostrar a Micah mais tarde e tentando não sentir inveja das famílias com 2 pais. Este ano parecia diferente. Quando Evan perguntou se podia ir, ela se surpreendeu dizendo sim. Eles caminhavam juntos pelos corredores da escola primária, seguindo o cheiro de suco de maçã e o som das risadas das crianças. Mika correu na frente, ansioso para mostrar a ele sua carteira, seus desenhos e o hamster da classe que vivia em uma gaiola perto da janela. Este é o meu forno solar, Micah disse à professora dele, a Sra. Patterson. Evan me ajudou a construir, mas eu fiz a maior parte do trabalho sozinho. É maravilhoso, a Sra. Patterson disse. E quem é Evan? Micah olhou para os 2 adultos que o seguiam. Por um momento, Amara prendeu a respiração, imaginando o que ele diria. Ele é meu. Micah fez uma pausa, pensando. Ele é meu amigo que sabe sobre ciência. Simples, verdadeiro, perfeito para o momento em que estavam. Eles olharam para projetos de arte, gráficos de leitura e um quadro de avisos cheio de redações sobre meu herói. A redação de Micah era sobre bombeiros, mas ele tinha desenhado uma imagem de si mesmo de mãos dadas com 2 bonecos de palito, um com cabelo comprido, outro com cabelo curto. Essa é a minha família, ele explicou a todos que quisessem ouvir. Nós empinamos pipa juntos. No corredor depois, outra mãe os parou. Alguém da turma de Micah. Vocês são os pais do Mika? A mulher perguntou. Eu sou a mãe do Jake. Os meninos são amigos. Sou a mãe dele, Amara disse com cautela. Este é o Evan. Prazer em conhecer vocês 2. Micah fala em empinar pipa o tempo todo. Jake está morrendo de inveja.
Eles conversaram educadamente sobre encontros para brincar e eventos escolares. A mulher os tratou como qualquer família normal, e Amara percebeu que era assim que eles pareciam por fora, uma mãe, um pai e o filho deles. O pensamento deveria tê-la assustado. Em vez disso, a encheu de um calor inesperado. Mais tarde naquela semana, Marielle, mãe de Evan, apareceu no apartamento de Amara inesperadamente. Ela trouxe um empadão e um sorriso nervoso. "Espero que não se importe", ela disse. "Eu estava fazendo a mais e pensei que vocês gostariam de uma noite de folga da cozinha." Elas sentaram-se na pequena sala de Amara, enquanto Mika brincava com blocos por perto. Marielle olhou ao redor para as fotos nas paredes, as pilhas arrumadas de livros, a evidência de uma boa vida construída por mãos cuidadosas. "Você fez um trabalho lindo criando-o", Marielle disse baixinho. "Evan me mostra fotos às vezes. Espero que tudo bem." "Micah sempre parece tão feliz." "Ele é feliz", Amara disse. "Ele é um bom menino. Ele puxou isso de você." Marielle fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Quero que saiba, vejo a mudança no meu filho. Ele está em paz agora, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava." "As pessoas podem mudar", Amara disse. "Algumas pessoas, nem todas. Mas o Evan mudou." Marielle pegou em sua bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. "Eu queria te dar isso. Era o anel do pai do Evan. Ele me pediu para guardar até que ele conquistasse o direito de oferecê-lo adequadamente." A respiração de Amara falhou. "Sra. Hart, eu não posso. Não estou pedindo para você aceitar. Estou pedindo para você saber que ele existe, que ele está pensando em para sempre, não apenas no agora." A caixa ficou entre elas na mesa de centro como uma promessa, esperando para ser feita. "Estamos indo com calma", Amara disse. "Bom, é exatamente o que você deve fazer. Mas quando estiver pronta, se estiver pronta, saiba que esta família quer você nela. Vocês dois. Para sempre." Depois que Marielle foi embora, Amara ficou olhando para a pequena caixa por um longo tempo. Então ela a colocou na gaveta do seu quarto, ao lado do calendário onde ela acompanhava a constância de Evan. Um dia, talvez. Mas ainda não. Eles ainda tinham mais confiança para construir, mais dias comuns para empilhar como tijolos em um alicerce. A crise veio em uma noite de quinta-feira, quando tudo parecia estar indo perfeitamente. Amara estava trabalhando até tarde na clínica odontológica, colocando em dia a papelada do convênio. Micah estava na creche e Evan deveria buscá-lo às 6 horas. Eles já tinham feito essa rotina 3 vezes antes, sem problemas. Às 6h15, o telefone dela tocou. O número da escola. "Sra. Cole, aqui é Jennifer da Sunshine Care. Micah ainda está aqui, e não tivemos notícias da pessoa responsável pela retirada dele." O sangue de Amara gelou. "Como assim? Evan já devia ter chegado há 15 minutos. Ninguém veio buscar-lo. Micah está bem. Mas precisamos de alguém aqui até às 6h30, ou teremos que chamar os serviços de emergência." "Estou a caminho." As mãos de Amara tremiam enquanto ela pegava a bolsa e corria para o carro. O trânsito estava pesado e cada sinal vermelho parecia uma tortura. Ela tentou ligar para Evan 5 vezes. Nenhuma resposta. Onde ele estava? O que tinha acontecido? Ele tinha mudado de ideia? Tinha decidido que ser pai era difícil demais, afinal. Ela chegou à escola exatamente às 6h29. Micah estava sentado na sala da direção com uma professora, parecendo pequeno e confuso. "Mamãe!" Ele correu para ela com alívio. "Onde está o Evan? Ele devia ter vindo me buscar." "Eu não sei, meu amor, mas eu estou aqui agora." Eles dirigiram para casa em silêncio pesado. A mente de Amara corria por possibilidades. Acidente de carro, emergência no trabalho, crise familiar, ou a pior possibilidade de todas, que Evan simplesmente tivesse fugido de novo, deixando Micah a se perguntar por que ele não valia a pena para ficar. Em casa, ela fez o jantar de Micah e o ajudou com a lição de casa, checando o telefone a cada 5 minutos, ainda sem ligação, sem mensagem, sem explicação. Às 8 horas, quando Micah estava pronto para dormir, Amara estava furiosa e aterrorizada em igual medida. "O Evan está bem?" Micah perguntou enquanto ela o cobria. "Tenho certeza que ele está bem." Ela mentiu. "Às vezes adultos têm emergências que os atrasam, tipo quando o pneu dele furou, pode ser. Mas isso parecia diferente.
Um pneu furado vinha com comunicação imediata e prova visível. Isso era apenas ausência. O tipo de sumiço que assombrava os pesadelos dela há 7 anos. Ela beijou Micah de boa noite e foi para o próprio quarto, onde encarou o celular e tentou decidir se ficava preocupada ou irritada. As duas emoções batalhavam no peito dela até ela se sentir enjoada. Às 9h30, a campainha tocou. Ela olhou pelo olho mágico e viu Luiz Ramos parado na varanda, com o rosto sério e cansado. Ela abriu a porta. Onde ele está? No hospital, disse Luiz. Ele está bem, mas houve um acidente na obra. Uma viga caiu e prendeu a perna dele. Ele está em cirurgia há 3 horas. A raiva de Amara evaporou, substituída por um medo agudo. Cirurgia, ossos quebrados, mas nada permanente. Ele vai ficar bem. Luiz pegou o celular. Ele estava tentando te ligar, mas pegaram o celular dele quando o trouxeram. Ele deu seu número para as enfermeiras, mas o hospital digitou errado de alguma forma. Um dígito a menos. Ele mostrou o celular dela. 7 chamadas perdidas do Evan, todas caindo na caixa postal porque Luiz estava no hospital. Ele estava enlouquecendo, continuou Luiz. Não por causa da perna, por causa do Micah, por ter te decepcionado. A primeira coisa que ele disse quando acordou da cirurgia foi: alguém pegou o Micah. Amara afundou no degrau da varanda, a adrenalina da noite finalmente a alcançando. Pensei que ele tinha ido embora. Pensei que ele tinha fugido de novo. Aquele garoto não vai a lugar nenhum. Confia em mim. Tive que segurá-lo fisicamente para impedi-lo de tentar sair do hospital para explicar pessoalmente. O hospital às 10 da noite era todo luzes fortes e cheiro de antisséptico. Evan estava no quarto 314, com a perna esquerda elevada e enfaixada. Seu rosto estava pálido por causa da medicação para a dor, mas seus olhos brilharam de alívio quando a viu. Amara. Ah, graças a Deus. Micah está bem? Você o pegou? Eu estava tentando ligar. Ele está bem, ela disse, cortando-o. Está em casa, dormindo. Me desculpa. A viga caiu do nada, e aí tudo foi um caos, e meu celular foi esmagado e eles não me deixaram sair. Evan, pare. Ela sentou na cadeira ao lado da cama dele. Luiz explicou tudo. Eu quebrei minha promessa. Disse que ia buscá-lo, e não fui. Você estava inconsciente. Isso não importa. Ele estava me esperando e eu não estava lá. A dor na voz dele não tinha nada a ver com a perna quebrada. Essa era a mágoa mais profunda de um homem que sabia o que era ser abandonado por um pai. Para mim, importa, Amara disse baixinho. O fato de você estar mais preocupado com o Micah do que com sua própria lesão me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é agora. Os olhos de Evan se encheram de lágrimas. Eu estava com tanto medo que você pensasse que eu fugi de novo, que você nunca mais me deixaria chegar perto dele depois disso. Eu cheguei a pensar isso por mais ou menos 1 hora. Aí o Luiz apareceu e eu percebi que estava sendo uma idiota. Você não estava sendo uma idiota. Você estava protegendo seu filho de se machucar. É isso que boas mães fazem. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o bip das máquinas e o som distante das enfermeiras, fazendo a ronda. Quão ruim está a perna? Amara perguntou. 2 fraturas, mas limpas. Vou usar muletas por 6 semanas, depois fisioterapia. Devo estar bom como novo até o Natal. Bom, ela fez uma pausa. O Micah vai querer te visitar. Ele estava preocupado. Você o deixaria vir aqui? Evan, você se machucou fazendo o seu trabalho. Você não desapareceu nem escolheu outra coisa em vez dele. Há uma grande diferença. O alívio no rosto dele era tão profundo que apertou o peito dela. Ele estava genuinamente aterrorizado de que esse acidente pudesse acabar com tudo o que tinham construído juntos. Obrigado, ele sussurrou, por entender, por me dar o benefício da dúvida. É o que as pessoas fazem quando confiam umas nas outras. A palavra pairou entre eles. Confiança. Confiança de verdade, não apenas esperança cautelosa. Eles tinham cruzado uma linha naquela noite, não por grandes gestos ou declarações dramáticas, mas porque, quando a crise chegou, ambos escolheram acreditar no melhor um do outro em vez do pior. As 3 semanas seguintes passaram em um ritmo novo e estranho. Evan não podia dirigir com a perna engessada, então Amara o buscava para os passeios regulares deles. Ele se movia mais devagar, mas com a mesma paciência firme.
Ele deixou Micah autografar o gesso com uma canetinha verde-limão e o ensinou a jogar jogos de cartas que não exigiam correr. Dói? Micah perguntou certa tarde enquanto estavam sentados à mesa da cozinha de Amara jogando Go Fish. Um pouco, mas está melhorando a cada dia. Que bom que você está bem. Fiquei com medo quando você não veio para a escola. Eu também fiquei com medo, não de me machucar, mas de você pensar que eu te esqueci. Micah considerou isso seriamente. Eu sabia que você não esqueceu. A mamãe disse que às vezes coisas ruins acontecem, mas isso não significa que as pessoas não te amem. Os olhos de Evan encontraram os de Amara do outro lado da mesa. Amor. A palavra estava rondando as bordas das conversas deles havia semanas, mas nenhum deles a tinha dito em voz alta ainda. Sua mãe é muito esperta, Evan disse. Eu sei, Micah respondeu com naturalidade. Você tem algum sete? Pede. Amara os observava jogar e sentiu algo se assentar em seu peito. Era assim que uma família parecia. Não perfeita, não sem desafios, mas real, sólida e boa. Na tarde de sábado, enquanto Evan cochilava no sofá dela com a perna elevada, Amara e Nádia sentaram-se à mesa da cozinha com café e a difícil conversa que vinham evitando. Então, o que acontece agora? Nádia perguntou. Ele está aqui quase todo dia há 3 semanas. Micah pergunta por ele quando ele não está por perto. Você sorri diferente quando fala dele. Não sorrio diferente. Você absolutamente sorri diferente. Como se lembrasse o que é ser feliz em vez de apenas estar satisfeita. Amara mexeu o café e considerou as palavras da irmã. Era verdade. As paredes cuidadosas que ela havia construído ao redor do coração estavam desmoronando lentamente, tijolo por tijolo. Acho que o amo, ela disse baixinho. Os dois. O homem que ele é agora e o homem que ele está se tornando. E isso te assusta, me aterroriza. Bom, se não te assustasse, não seria real. Elas ficaram em um silêncio confortável, ouvindo o tagarelar baixinho de Micah vindo da sala, onde ele estava construindo algo elaborado com blocos perto do corpo adormecido de Evan. Ele quer conversar com o Micah sobre ser o pai dele, Amara disse. Não só o Evan, pai. O que você acha? Acho que o Micah tem esperado a vida inteira por alguém que queira esse título. E acho que o Evan tem esperado a vida inteira para ser digno dele. Então, o que está te impedindo? Amara não tinha uma boa resposta. Medo, talvez. Velhos hábitos de proteção. A parte dela que ainda não conseguia acreditar que isso era real e duradouro. Mas enquanto observava Micah cuidadosamente colocar um cobertor sobre os ombros de Evan, ela percebeu que o amor não era sobre ter certeza. Era sobre ser corajosa o suficiente para escolher a confiança, mesmo quando o resultado não era garantido. Nada está me impedindo, ela disse. Estou apenas criando coragem. Nádia esticou a mão pela mesa e apertou a dela. Não tenha pressa, mas não demore demais. Aquele homem tem sido paciente, mas ele também tem esperado 7 anos para ser o pai do Micah. Não o faça esperar para sempre. O domingo à noite trouxe a conversa que Amara estava temendo e antecipando. O gesso de Evan tinha sido retirado, a perna dele estava cicatrizando bem, e eles tinham se estabelecido em uma rotina que parecia menos um teste e mais uma vida. Eles sentaram na varanda da frente, enquanto Micah brincava no pequeno quintal, correndo atrás de vagalumes, enquanto o sol se punha atrás das árvores. Quero falar sobre o que estamos fazendo aqui, Amara disse. O rosto de Evan ficou cuidadosamente neutro. Certo, não as regras ou os horários. A coisa maior. O que somos, o que estamos nos tornando. O que você acha que estamos nos tornando? Ela observou Micah pegar um vagalume nas mãos em concha e então abri-las para vê-lo piscar e voar para longe. Uma família, ela disse. Não o tipo com que começamos, mas o tipo que estamos escolhendo construir. É isso que você quer? Quero que o Micah tenha um pai que apareça. Quero ter um parceiro que fique quando as coisas ficarem difíceis. Quero acreditar no para sempre de novo. E você? Acredita no para sempre? Ela se virou para olhá-lo diretamente. O rosto dele estava aberto, esperançoso e um pouco assustado. Com você? Sim. Acho que sim. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele era como o nascer do sol, puro, quente e novo. Tem algo que preciso perguntar ao Micah, ele disse, sobre como ele quer me chamar, sobre se ele está pronto para eu ser o pai dele oficialmente. Eu sei, ele está pronto.
Ele está pronto desde aquele primeiro dia no shopping. E você? Está pronta? Amara pensou no anel na gaveta do quarto, no calendário na geladeira cheio de marcações e pequenas vitórias, no jeito que o rosto do Micah se iluminava quando Evan entrava no cômodo, no jeito que o coração dela finalmente tinha aprendido a ter esperança de novo. Me pergunta amanhã, ela disse, depois que você conversar com o Micah. Isso é um sim? É um talvez que está parecendo mais um sim a cada dia. Evan estendeu a mão, e ela o deixou pegar. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando o filho deles perseguir a luz na penumbra crescente, e Amara pensou em como, às vezes, as melhores coisas vinham não de planos perfeitos, mas da coragem de continuar construindo algo bom, um dia de cada vez. Amanhã, eles teriam a conversa que mudaria tudo. Naquela noite, eles eram apenas uma mulher, um homem e um menininho que haviam se encontrado novamente, aprendendo a ser uma família no espaço gentil entre o pôr do sol e as estrelas. A manhã de segunda-feira chegou com a luz dourada do sol, entrando pelas janelas da cozinha de Amara. Ela fez café e observou Micah comer seu Lucky Charms, tentando não deixar transparecer sua energia nervosa. Hoje era o dia em que Evan perguntaria a Micah sobre ser o pai dele, de verdade, oficialmente para sempre. O Evan vem hoje? Micah perguntou entre as mordidas de seu Lucky Charms. Depois da escola. Ele quer conversar com você sobre algo importante. Importante bom ou importante assustador? Importante bom, mas importante grande também. Micah assentiu seriamente. Aos 6 anos, ele entendia que algumas conversas mudavam tudo. Mamãe? Sim, amor, eu já sei o que ele quer me perguntar. A colher de Amara parou a meio caminho da boca. Você sabe? Ele quer saber se pode ser meu pai. Não só o Evan, meu pai de verdade. Como você sabe disso? Micah deu de ombros com a sabedoria prática da infância. Porque ele age como um pai. Ele conserta as coisas, me ensina e se preocupa comigo quando estou triste. É isso que os pais fazem, né? É exatamente isso que os pais fazem. Então, quando ele me perguntar, vou dizer sim, tá bom? O peito de Amara se encheu de tanto amor e orgulho que ela mal conseguia respirar. O filho dela, que nunca tivera uma figura paterna, de alguma forma sabia exatamente como era uma boa paternidade quando havia. Isso é muito mais que bom, ela disse baixinho. É a coisa mais certa do mundo. Evan chegou às 3:30, assim que Amara estava chegando em casa do trabalho. Ele parecia nervoso, mas determinado, carregando um pequeno pacote embrulhado debaixo do braço. É para mim? Micah perguntou, pulando nas pontas dos pés de excitação. É sim. Mas primeiro, precisamos ter aquela conversa que mencionei. Eles sentaram na sala de estar, Evan e Micah no sofá, Amara na poltrona próxima. A luz da tarde fazia tudo parecer dourado e importante. Micah, Evan começou, a voz gentil, mas séria. Quero te perguntar uma coisa, e quero que saiba que não há resposta errada. Você pode levar o tempo que precisar para pensar a respeito. Certo, tenho pensado muito sobre famílias e o que elas significam. Sobre como algumas famílias começam de um jeito e outras de outro, e tenho pensado em o quanto me importo com você e com sua mamãe. Micah ouviu com a atenção completa que ele geralmente reservava para documentários de dinossauros. Eu sei que não estive aqui quando você era pequeno, Evan continuou. Fiz algumas escolhas ruins que não posso desfazer, mas estou aqui agora e quero estar aqui para tudo o que vier a seguir. Peças de teatro da escola e jogos de futebol e te ensinar a dirigir um dia. Tudo isso, como um pai faria, exatamente como um pai faria. O que me leva à minha pergunta. Evan respirou fundo. Você gostaria que eu fosse seu pai? Não apenas o Evan que sai com você às vezes, mas seu pai de verdade que te ama para sempre? Micah ficou em silêncio por um momento, pensando com a seriedade que merecia. Então, o rosto dele se abriu no maior sorriso que Amara já tinha visto. Sim, ele disse com firmeza. Eu gostaria muito. Você tem certeza? É uma grande decisão. Tenho certeza. Você já se sente como meu pai. Agora seria apenas oficial. Os olhos de Evan se encheram de lágrimas. Ele puxou Micah para um abraço que tirou o menininho do sofá. Obrigado, Evan sussurrou. Obrigado por me dar a chance de ser seu pai. Obrigado por querer ser meu pai, Micah disse contra o ombro dele. Amara observou da poltrona e chorou lágrimas de felicidade que não tentou esconder.
Este era o momento que ela esperara e temera em igual medida. O momento em que seu filho escolheu seu pai e seu pai o escolheu de volta. Posso abrir meu presente agora? Micah perguntou quando eles finalmente se soltaram. Com certeza. Dentro do pacote havia um pequeno álbum de fotos. Na capa, Evan tinha escrito Pai e Micah. Nossa história começa agora. A primeira página tinha a foto da praia com Micah dormindo no peito de Evan. O resto das páginas estava em branco, esperando para serem preenchidas. Vamos preenchê-lo juntos, Evan disse. Todas as aventuras que vamos ter. Podemos começar hoje? O que você tinha em mente? Podemos ir empinar pipa? E a mamãe pode tirar fotos? Evan olhou para Amara, que assentiu em meio às lágrimas. Sim, Evan disse. Podemos fazer isso, com certeza. 1 hora depois, eles estavam no parque da praia onde tudo começou. O mesmo lugar onde tinham compartilhado seu primeiro momento familiar de verdade semanas atrás. A pipa vermelha dançava contra o céu azul e Micah corria em círculos, segurando a linha com pura alegria. Mais alto, pai! Ele gritou. Faz ir mais alto, pai. A palavra veio tão naturalmente que parecia que ele a estava dizendo desde sempre. Amara sentou na manta deles tirando fotos, enquanto Evan e Micah trabalhavam juntos para pegar o vento. Quando finalmente conseguiram deixar a pipa estável e alta, ambos se jogaram na areia, ofegantes e rindo. Foi demais, Micah anunciou. Ser seu filho vai ser ótimo. Ser seu pai já é ótimo, Evan disse. Eles passaram a tarde construindo castelos de areia, coletando conchas e tomando sorvete que escorria pelos dedos. Atividades familiares normais que pareciam extraordinárias, porque eram finalmente, oficialmente, uma família. Enquanto o sol começava a se pôr, Micah se aninhou entre eles na manta, cansado, cheio de areia e completamente satisfeito. Este é o melhor dia da história, ele disse sonolento. É mesmo? Amara concordou. Evan enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo, a mesma que a mãe dele tinha mostrado a ela semanas antes. Tem mais uma coisa, ele disse baixinho. O coração de Amara parou. Ela sabia que isso estava vindo, mas saber e estar pronta eram duas coisas diferentes. Amara Cole, Evan disse, a voz firme apesar do nervosismo nos olhos. 7 anos atrás, eu estava com muito medo de ser o homem que você merecia, mas cada dia desde então tem sido sobre me tornar alguém digno de você e do Micah. Micah sentou, de repente muito acordado. Você está pedindo a mamãe em casamento? Estou, se ela quiser. Você quer, mamãe? Amara olhou para o rosto esperançoso do filho, depois para o de Evan, paciente. Duas pessoas que a tinham ensinado a confiar de novo, a ter esperança de novo, a acreditar no para sempre. Sim, ela disse simplesmente, eu quero. Evan abriu a caixa para revelar um anel simples e bonito, nada chamativo ou complicado, apenas uma promessa concretizada. Isso não é sobre compensar o tempo perdido, ele disse, enquanto o deslizava no dedo dela. Isso é sobre todo o tempo que nos resta. Todos os dias, comuns e momentos extraordinários que vamos compartilhar. Eu te amo, Amara disse, e o sentiu com cada célula do seu corpo. Eu também amo vocês. Os dois. Para sempre. Micah abraçou os dois em um abraço coletivo que os derrubou na manta. Eles ficaram ali rindo na areia enquanto a pipa continuava a voar por cima, estável e brilhante, contra o céu escurecendo. 3 meses depois, em uma manhã de sábado fria e fresca de dezembro, Amara acordou com o som de vozes na cozinha, o murmúrio grave de Evan e o tagarelar animado de Micah, misturados com o cheiro de panquecas e café. Ela vestiu o roupão e foi até a cozinha, onde encontrou seus meninos, seu marido e seu filho, cobertos de farinha e tentando virar panquecas que eram definitivamente grandes demais para a frigideira. Bom dia, linda, Evan disse, beijando a bochecha dela. Estamos fazendo o café da manhã. Percebo. Como está indo? As 3 primeiras foram desastres, Micah relatou alegremente. Mas esta parece que pode ser uma panqueca de verdade. Progresso, Amara disse solenemente. Eles estavam casados há 6 semanas. Uma pequena cerimônia no parque da praia, com apenas família e amigos próximos. Micah fora o padrinho de Evan e tinha levado o trabalho muito a sério, segurando as alianças e garantindo que todos soubessem que este era o melhor casamento de todos os tempos. A vida deles juntos era lindamente comum.
Manhãs como esta, com calda pegajosa e quadrinhos de jornal e discussões sobre se desenhos de super-heróis eram apropriados para a televisão no café da manhã. Buscas na escola e idas ao supermercado e histórias para dormir, lidas em 3 vozes diferentes. Evan tinha se mudado para o apartamento e eles estavam procurando uma casa com um quintal grande o suficiente para um balanço. Um lugar onde Micah pudesse receber amigos e eles pudessem organizar jantares de feriado e construir o tipo de memórias que duravam gerações. Pai, a panqueca está queimando, Micah disse. Certo, gerenciamento de crise. Evan virou a panqueca com mais entusiasmo do que habilidade, fazendo-a voar pela cozinha. Acho que precisamos de reforço, Amara disse, rindo. De jeito nenhum, Evan disse. A gente dá conta, né, amigão? Certo, Micah concordou. Agora somos especialistas em panquecas. Eles não eram especialistas em panquecas, mas eram especialistas em algo mais importante. Eram especialistas em estar ali um para o outro, em escolher o amor em vez do medo, em construir algo bom juntos, um dia de cada vez. Mais tarde naquela manhã, enquanto Evan e Micah tentavam limpar a bagunça de farinha, o celular de Amara tocou. Era Nádia. Como está a vida de casada? A irmã dela perguntou. Bagunçada, Amara disse, observando Evan tentar varrer a farinha com um pano de prato, enquanto Micah ajudava espalhando-a ainda mais. Perfeita. Bom, é assim que deve ser. Como estão as coisas com você? Bem, corrido. Ah, e tenho novidades. Lembra daquele cara que conheci no seu casamento? O sobrinho do Luiz? Aquele bonitinho que ficava te chamando para dançar? Esse mesmo. Vamos sair na próxima sexta. Nádia, que maravilha. Não se empolga muito. É só um jantar. Mas ele parece legal. E depois de ver você e o Evan, estou pensando que talvez eu também esteja pronta para confiar em alguém de novo. Depois que desligaram, Amara pensou em como o amor tinha um jeito de se espalhar, como a cura de uma família podia dar esperança a outras pessoas, como a coragem era às vezes contagiosa. Mamãe, vem ver, Micah chamou da cozinha. Fizemos algo para você. Ela voltou e encontrou uma panqueca perfeitamente redonda, com mirtilos arranjados em um rosto sorridente. Está linda, ela disse, e o sentiu. O pai me mostrou como fazer os olhos ficarem certinhos, Micah disse orgulhosamente. Seu pai é bem esperto. É, ele é. E ele está ficando muito bom em ser meu pai. O que te faz dizer isso? Micah pensou seriamente. Porque quando eu estava triste com a prova de ortografia ontem, ele não tentou resolver. Ele só ficou comigo até eu me sentir melhor. É isso que bons pais fazem. Amara encontrou os olhos de Evan por cima da cabeça de Micah. Ele tinha aprendido não apenas a ficar, mas a amar, a estar presente, sem tentar controlar tudo, a deixar as pessoas sentirem seus sentimentos, oferecendo conforto em vez de soluções. Você tem razão, ela disse. É exatamente isso que bons pais fazem. Naquela tarde, eles foram de carro para o parque da praia mais uma vez, o mesmo lugar onde a história deles tinha realmente começado, onde a confiança foi reconstruída, uma conversa de cada vez. O ar de dezembro estava fresco e agradável, mas a praia estava quase vazia, perfeito para empinar pipa, sem se preocupar em esbarrar em outras famílias. Eles tinham trazido a mesma pipa vermelha daquele primeiro dia. Estava um pouco gasta agora, a rabiola levemente desfiada por meses de aventuras, mas ainda voava firme e constante. Posso segurar a linha sozinho? Micah perguntou, enquanto trabalhavam para fazer a pipa subir com o vento. Claro, Evan disse. Mas vamos segurar, lá juntos primeiro, como fizemos no começo. Os 3 ficaram com as mãos na linha da pipa, sentindo a força do vento e o peso de tudo o que haviam construído juntos. Amara olhou para o marido e o filho e pensou em como as famílias vinham em diferentes formatos, em como as melhores não eram necessariamente as que começavam perfeitamente, mas as que escolhiam continuar crescendo juntas. Prontos? Evan perguntou. Pronto, Micah disse. Eles soltaram mais linha, e a pipa subiu mais alto contra o azul do céu de dezembro, firme, brilhante e livre. Olha como está alto! Micah riu, correndo uns passos para manter a tensão certa. Isso é porque estamos todos trabalhando juntos, Amara disse. Tipo um time, Micah concordou. Tipo uma família, Evan acrescentou. Eles empinaram a pipa até o sol começar a se pôr,
se revezando na linha e ensinando Micah a ler o vento. Quando chegou a hora de ir, enrolaram a linha juntos, cada mão tocando as outras na corda. Enquanto voltavam para o carro, Micah pulou na frente, a pipa guardada debaixo do braço como um tesouro. Obrigado, Evan disse baixinho a Amara. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance, por acreditar que eu podia mudar, por me deixar ser pai dele. Obrigado por se tornar alguém em quem vale a pena acreditar. Você se arrepende de ter arriscado? Amara pensou em todas as maneiras como aquilo poderia ter dado errado, todos os medos que ela havia superado e todas as paredes que ela havia derrubado, todos os momentos comuns que se somaram para algo extraordinário. Nunca, ela disse com firmeza, nem por um segundo. Eles chegaram ao carro assim que a última luz desapareceu do céu. Micah subiu na cadeirinha, tagarelando sobre a próxima vez que poderiam voltar para empinar a pipa. Evan guardou as coisas no porta-malas, enquanto Amara prendia Micah. Pai? Micah disse quando Evan deu a partida no carro. Sim, amigão. Que bom que você voltou. Que bom que você me deixou. Que bom que somos uma família agora. Eu também, filhote. Eu também. Enquanto dirigiam para casa pelas ruas tranquilas, Amara observou as luzes nas casas pelas quais passavam. Outras famílias se aconchegando para a noite. Outras pessoas escolhendo o amor e a confiança e o trabalho diário de construir algo bom juntas. A casa deles era pequena e imperfeita, mas transbordava de risadas, livros e daquele tipo de magia comum que faz um lugar parecer um lar. Amanhã haveria mais panquecas para queimar, dever de casa para ajudar e histórias para dormir para ler. Mais dias comuns em sua vida lindamente imperfeita. Mas naquela noite, eles eram apenas uma mulher, um homem e um menininho, que haviam se encontrado novamente. Que haviam aprendido que o amor não era sobre começos perfeitos, mas sobre a coragem de continuar escolhendo um ao outro, um dia de cada vez. A pipa estava segura no porta-malas, esperando pela próxima aventura deles. E à frente deles se estendiam todos os dias que passariam aprendendo a ser uma família, não a família que eles foram no começo, mas a família que escolheram se tornar. No retrovisor, a praia desaparecia, mas a promessa que fizeram lá, de aparecer, de ficar, de amar um ao outro nos dias comuns e nos desafios extraordinários, essa promessa duraria para sempre. Algumas histórias terminavam com grandes gestos e declarações dramáticas. Esta terminou com a certeza silenciosa de 3 mãos na linha de uma pipa, firmes contra o vento, voando verdadeiras e brilhantes juntas em direção ao lar. Epílogo. 1 ano depois, Amara estava na cozinha da casa nova, observando pela janela enquanto Evan ensinava Micah a andar de bicicleta no quintal. As rodinhas tinham sido tiradas naquela manhã, e pai e filho estavam determinados a dominar essa etapa antes do jantar. Eu te seguro, Evan chamou, correndo ao lado da bicicleta bamba. Você está indo muito bem. Não me solta. Micah gritou de volta, assustado e animado na mesma medida. Não vou soltar até você estar pronto. Amara sorriu enquanto terminava de fazer uma limonada para a inevitável pausa que eles precisariam. A casa ao redor ainda era em sua maioria caixas e quadros meio pendurados, mas já parecia um lar. 3 quartos, uma cozinha grande e um quintal perfeito para empinar pipa. Na geladeira, presa com imãs em forma de dinossauros, estava a última foto escolar de Micah. Seu sorriso banguela era idêntico ao de Evan, e seus olhos brilhavam com a confiança de uma criança que sabia ser profundamente amada por ambos os pais. Ao lado da foto estava a foto do casamento na praia. Os 3 rindo na areia, a pipa vermelha visível ao fundo. Ela havia sido emoldurada e ganhado um lugar de honra na casa nova. Mamãe, a voz de Micah chegou pela janela aberta. Vem ver, eu andei sozinho. Ela olhou para fora e viu Micah pedalando em círculos ligeiramente cambaleantes enquanto Evan torcia do lado de fora. O rosto de seu filho era pura alegria, e a expressão de seu marido era apenas orgulho e amor. Isso é incrível, meu amor, ela gritou de volta. Continue praticando. O celular dela vibrou com uma mensagem de Nádia, que agora estava oficialmente namorando o sobrinho de Luiz e nunca estivera tão feliz. Como está a casa nova? Um caos perfeito. Amara digitou de volta. Lar, que bom. É assim que deve ser. Ela colocou o celular de lado
e levou a limonada para seus meninos, sua família, aquela que haviam construído juntos através de paciência e confiança e da escolha diária de amar um ao outro bem. Pai, olha só, Micah chamou, tentando uma curva ambiciosa demais para seu nível de habilidade. Cuidado, amigão, Evan disse, mas estava rindo enquanto se movia para aparar a queda inevitável. Amara colocou a limonada na mesa nova do pátio e observou o marido segurar o filho pouco antes de um tombo espetacular. Ambos caíram na gargalhada e ela percebeu que aquele momento comum de proteção, risada e amor, aquilo era tudo o que ela sempre quisera. 7 anos antes, Evan havia saído da vida dela por medo. Hoje, ele estava ali para segurar o filho quando caísse. A diferença entre esses dois momentos era a distância de uma vida inteira de crescimento e a prova de que as pessoas realmente podiam mudar se quisessem com intensidade suficiente. Pausa para a limonada? Ela chamou. Sim, por favor, Micah disse, abandonando a bicicleta e correndo para ela de braços abertos. Você me viu andar sozinho? Eu vi tudo, ela disse, abraçando-o. Você foi incrível. Pai disse que amanhã podemos praticar indo até o fim da rua. Parece um bom plano. Evan se aproximou e os abraçou. Um sanduíche de família perfeito, pegajoso de verão e doce de possibilidades. Obrigado, ele murmurou contra o topo da cabeça de Amara. Pelo que desta vez? Por isso, por tudo isso, por acreditar em segundas chances e construir algo lindo comigo. Obrigado por se tornar alguém em quem vale a pena acreditar. De novo? Micah perguntou, olhando para eles com uma exasperação exagerada. Vocês dois estão sempre agradecendo um ao outro. Somos família. É o que as famílias fazem. Ele estava certo, é claro. Com a sabedoria que às vezes vinha da boca de crianças de 7 anos, ele havia resumido tudo o que eles tinham aprendido. Famílias apareciam, famílias ficavam, famílias escolhiam o amor em vez do medo, de novo e de novo, até que se tornasse tão natural quanto respirar. Naquela noite, depois do jantar, dos banhos e das histórias, Amara aninhou Micah em seu novo quarto. As paredes estavam cobertas com estrelas que brilhavam no escuro que Evan havia passado 1 hora arrumando cuidadosamente em padrões de constelações reais. Eu gosto da nossa casa nova, Micah disse sonolento. Que bom. Do que você mais gosta nela? Tem espaço para todos nós. E a cozinha é grande o suficiente para que, quando o pai queimar panquecas, a fumaça não ative o alarme de incêndio. Amara riu. Essas são considerações muito práticas, e a janela do meu quarto dá para o quintal. Então posso ver a árvore onde vamos pendurar um balanço de pneu. O pai prometeu um balanço de pneu? Sim, neste fim de semana. E ele sempre cumpre as promessas agora? Sim, Amara pensou enquanto beijava a testa dele. Ele sempre cumpria as promessas agora. Ela apagou a luz e foi se juntar a Evan na varanda dos fundos. Ele estava sentado nos degraus, olhando para as estrelas reais que combinavam com as que haviam colocado no teto do filho. No que você está pensando? Ela disse, sentando-se ao lado dele. Só pensando em como as coisas são diferentes agora. Como eu estou diferente. Diferente para melhor? O melhor diferente. 1 ano atrás, eu era só um cara que aparecia para empinar pipa às vezes. Agora sou marido e pai, e posso acordar todos os dias sabendo que pertenço a algum lugar. Você sempre pertenceu a nós. Só demorou um pouco para todos nós descobrirmos. Eles sentaram em um silêncio confortável, ouvindo os sons do bairro se acomodando para a noite. Em algum lugar da rua, um cachorro latiu. Uma porta de tela bateu. Os sons comuns de vidas comuns sendo vividas com amor comum. Evan? Sim, tenho orgulho de você. Não só por mudar, mas por se esforçar para permanecer mudado, por nos escolher todos os dias. Escolher você é a coisa mais fácil que já fiz. É todo o resto que dá trabalho. Mas você faz o trabalho. Eu faço o trabalho. Acima deles, as estrelas giravam em seus padrões antigos. As mesmas constelações que velaram famílias por milhares de anos. As mesmas estrelas que um dia brilhariam sobre os filhos de seu filho e os filhos dos filhos deles, levando adiante o amor que foi reconstruído ali, naquele lugar entre aquelas pessoas, uma escolha de cada vez. Vamos entrar? Amara perguntou, enquanto o ar ficava mais fresco. Só 1 minuto. Quero olhar para isso mais um pouco. Para o quê?
Para tudo. A casa, o quintal onde nosso filho está aprendendo a ser corajoso, a vida que construímos juntos. Quero lembrar como é ter tudo o que nunca pensei que merecesse. Você merece, ela disse com firmeza. Você conquistou cada pedacinho disso. Todos nós conquistamos. Eles finalmente entraram, apagando as luzes e trancando as portas, e fazendo todas as coisas comuns que famílias comuns faziam no fim de dias comuns. Mas enquanto adormeciam no quarto novo, com o som da respiração tranquila do filho vindo do corredor, Amara sabia que não havia nada de comum no amor pelo qual haviam lutado e vencido. Algumas histórias de amor começam com paixões fulminantes e grandes gestos românticos. A deles começou com um menininho devolvendo chaves perdidas e chamando um estranho de papai no meio de um shopping lotado. Era uma história de amor construída em pequenas escolhas diárias, ações consistentes e na ideia revolucionária de que as pessoas podiam mudar se quisessem com intensidade suficiente. Era uma história de amor sobre segundas chances e a coragem de confiar novamente. Mas, principalmente, era uma história de amor sobre 3 pessoas que haviam se encontrado e decidido continuar escolhendo um ao outro, todos os dias, por todos os dias que viriam. Naquela noite, em seus sonhos, Amara empinava uma pipa vermelha com sua família sob um céu cheio de estrelas e infinitas possibilidades. A pipa subia firme e verdadeira, sustentada por 3 mãos trabalhando juntas, alcançando sempre a luz.